Olá, sonhadores. Sejam bem-vindos à parte 2 dessa interpretação real, tá? Na parte 1, eu passo, o detalhe, o sonho, né? Parte por parte, a gente vê toda a estrutura do sonho e as partes e os detalhes que eu vou captando ao longo do momento que eu vou fazendo um resumo do sonho, tá? Então, eu fiz assim, tipo um texto, assim, ó, como é? Como eu posso dizer? Tipo um mapa mental, um esquema, um mapa mental, eu passo as palavras-chave daquele sonho. Então, no vídeo 1, eu fui lendo o sonho e fazendo esse mapa, tá? Geralmente eu faço no tablet, mas como eu não levei no tablet, tá bom? Então, eu só estou aqui com de papel e caneta, então ficou só isso mesmo, tá? Mas aqui eu resumi o sonho, e aí eu consigo enxergar o sonho como um todo, né, em diferentes aspectos, tá? E a gente começa mesmo a interpretação, literalmente, o acesso. À medida que eu vou compilando esse sonho, anotando ele, tematizando também, eu vou absorvendo, como é que eu posso dizer, as nuances emocionais, espirituais daquele sonhador, tá? A gente vai absorvendo coisa por coisa, parte por parte, toda aquela estrutura daquele sonho, em termos de vibração, em termos de frequência, né? O que aconteceu nessa parte. Não são coisas que o sonhador já acessa, são coisas que eu acesso dentro da alma dele, como eu falei, né? Para ele ficar selado, e no momento que eu abro o sonho, eu acesso esse campo, né? A memória do sonhador, daquele sonho, da estrutura, tudo que aconteceu, e que não é acessível para o sonhador, tá? Então, aqui eu já falei desde o começo que no outro vídeo, que tratava-se de uma sonhadora, existe diferenças, ah, existem diferenças com sonhador com sonhadora. Na verdade, para cada sonhador especificamente, tá? Ele tem a sua própria vibração, ele tem a sua própria frequência. Então, aqui nesse sonho, quando a gente olha de um modo geral, a gente não tem outras vibrações, a gente não encontra outras frequências. Tudo aqui está se reportando ao próprio sonhador. Não tem uma frequência invasiva, tá? A gente, de outra pessoa, de uma outra entidade, não importa. Não tem. Então, a gente está tratando aqui de uma mesma única frequência, tá? Então, tudo de acesso ao sonhador. De um modo geral, esse sonho fala de uma excursão, tá? Escolar, a uma aldeia indígena. De fachada, o sonho fala sobre isso. Mas, na verdade, o que o sonho está reportando aqui é sobre uma troca cultural. Então, se eu fosse dizer assim, numa única frase, que o sonho está falando sobre aqui, ele fala sobre uma troca cultural. Essa troca cultural faz parte das configurações da alma daquele sonhador, ligadas à sua personalidade em diferentes encarnações, tá? Então, o sonho está falando dessa troca cultural, fala dessa configuração já existente na alma, na personalidade daquele sonhador, em diferentes reencarnações, e não somente presente nessa encarnação, tá? Vamos dizer que essa encarnação é uma consequência dessas outras encarnações, vamos dizer assim, né? Assim, não é consequência, mas assim, é configurações de outras que estiveram presentes em outras encarnações, ok? Resumindo, é isso. Então, é isso que o sonho fala, dessa disponibilidade e dessa abertura do sonhador para essa troca cultural. Só que ele fala, quando a gente olha para a parte lá a gente vê o número 3 muito presente nesse sonho. Então, numa primeira parte, foi aquela parte que eu relatei no sonho, né, no vídeo passado, que eu falo dos 3 amigos, né? Aliás, os 2 rapazes que vai junto com a sonhadora dentro do carro, mais o motorista, configurando 3 homens, mais ela, mais as 2 garotas que entram no carro, configurando 3 mulheres. Então, aqui a gente tem um equilíbrio alcançado que antes não existia.
no início do sonho. Então, no início do sonho, a gente tem uma estrutura não equilibrada, tá? Ou que aparenta ser equilibrada, mas ela se mostra que não é equilibrada. Como é que eu sei que acontece esse desequilíbrio? Porque eu tenho vários pedaços, várias partes. Eu tenho uma parte que fala do início, eu tenho uma mochila com acesso à água, comida e tudo mais, cada um levava o seu, aí chega num momento lá na frente do sonho, quando ele chega na aldeia, né? A pessoa que atende eles fala que não pode transportar comida, não pode transportar os brinquedos, nem nada. Então eu tinha uma parte que parecia ser equilíbrio, mas na verdade não há esse equilíbrio. Esse equilíbrio então ele vamos dizer assim, ele é repensado, né? Então, olha, o que você achava que estava equilibrado não está tão equilibrado assim. O que não está equilibrado tanto assim? Quando a gente olha para esse sonho, a gente está falando de um aspecto da personalidade dessa sonhadora, tá? Quando fala de hotel, que parece uma casa, que fala sobre esses quartos, ele está falando aqui sobre um aspecto de muita intimidade dessa sonhadora, tá? Muito profundo, muito íntimo dentro. Eu estou falando de um traço de personalidade muito profundo dessa sonhadora, que está remetendo à fase de adolescência, né? Aqui a gente vê que essa mochila, essa água, esses brinquedos mostram o falso equilíbrio, tá? Uma estrutura de falso equilíbrio. Então, quando chega lá na aldeia, né? Na aldeia, essa pessoa que fala que não pode transportar a mochila, né? Então, eu tenho que refazer esse equilíbrio. E nessa forma de refazer o equilíbrio, a sonhadora carrega água e comida pertencente ao rapaz, aos amigos dela, mas ela continua transportando a mochila, mas sem o brinquedo. Então, aqui é onde o sonho propõe um reequilíbrio. Um reequilíbrio desse aspecto dessa personalidade que a gente ainda não conhece qual. Então, um reequilíbrio. Quando vem o transporte com o carro é branco, né? Então, a gente está falando aqui de um processo de iluminação, de ascensão. Ou seja, algo que o sonhador precisa perceber dentro dele, entender dentro dele. Então, o sonho está trazendo uma revelação, está trazendo um aspecto não ligado, não especificamente ligado à sombra, mas um aspecto que ele precisa compreender dentro dele, tá? Mas que não é ligado à sombra, tá? A sombra que eu falo é quando é um aspecto, quando eu falo, é quando você está trabalhando muitos aspectos negativos, ruins, tá? Aqui não é o caso. Aqui ele está trazendo à tona um aspecto da personalidade do sonhador que precisa encontrar o seu reequilíbrio, que está ligado a esses traços de personalidade ligado às trocas, à troca cultural. Tá vendo? São coisas muito precisas, mas que ele está trazendo isso à tona. Aí depois a gente vai entender melhor o porquê disso, tá? Nesse reequilíbrio que ele é proposto, a sonhadora, então, se desfaz do brinquedo. Então, algum aspecto infantil ele precisa ser deixado de lado, tá? E a água, a comida é mantida. Então, a gente vê aqui que esse traço de personalidade, esse aspecto de personalidade, uma parte dele vai precisar, a parte infantil desse aspecto precisa ser desfeita, né? Removida, e a parte essencial, vamos dizer assim, que é a comida e a água, que é ligada à sobrevivência, precisa ser mantida. Tá? Existe também um outro reequilíbrio aqui que o Freud fala, que eu tenho 3 homens e 3 mulheres dentro do carro. Ou seja, eu preciso ter, né? Eu preciso ter um equilíbrio entre o masculino e o feminino.
essa sonhadora ela vai precisar de um reequilíbrio entre feminino e masculino. O que está acontecendo? Essa sonhadora ela está valorizando o masculino e desprezando aspectos femininos dentro dela. Então, o sonho também está buscando reequilibrar esses aspectos entre masculino e feminino. Tá. Isso aqui, tudo, é o que antecede ao momento em que a sonhadora chega no casarão, né? Na aldeia, no casarão, aquela coisa toda. Então, isso aqui é a fase preliminar, né? De ele explicando o que está sendo trabalhado ali. Aí a gente chega na casa de engenho. Quando a gente chega na casa de engenho, a gente vê um passado revelado para essa sonhadora, em que algum tempo de alguma encarnação que tem conexão com essa encarnação atual, deriva dessa encarnação em que havia, de fato, indígenas, tá? Para a gente poder entender melhor esse cruzamento linear. Então, eu tinha um passado, uma vida passada, em que realmente havia essa casa de engenho, havia esses indígenas que se encontravam refugiados, né? Uma família que acolhia esses indígenas, que acolhia pessoas, né? Ajudavam pessoas. A gente vê aqui uma família caridosa, né? É muito singular isso aqui, né? E que a sonhadora, ela acessa esse passado, tá? Ela compõe, ela acessa a essa memória do passado. Então, o que acontece aqui? Esse chão marrom, essa fazenda, essa casa de engenho, isso aqui parece ser memórias reais do passado. Esse chão marrom pode não ter memória ou não, mas ele remete a um passado. Esses estalos de madeira também é memória do passado. O que a gente fala, o que eu estou falando sobre essa memória de passado? Quer dizer que são traços, parecem ser traços muito próximos aos reais vivenciados por aquele sonhador, naquela vida passada. Tá? Essa mata aqui pode ser real ou não, mas essa mata aqui, o que mais chama a atenção é que ela fala de um aspecto de exploração, de acesso novo dessa memória. O que é isso? Né? Traduzindo aqui, o sonhador está acessando essa memória pela primeira vez. Ele não acessou essa memória, em outros momentos, mesmo através de sonhos, outras técnicas, enfim. Está parecendo ser muito crua, muito pura, é a primeira vez. Tá? Aí, dessa varanda, em que fala do quarto e da janela, essa janela, ela representa... no primeiro momento, a gente podia imaginar essa janela como um bloqueio, tá? Um bloqueio. Aí, esses quartos que a gente volta novamente é o quê? A memória específica dessa sonhadora, tá? Então, parece ser um bloqueio no primeiro momento. Só que essa janela, ela está dando mais a entender como acesso do que bloqueio. Porque, assim, de modo geral, quando a gente olha para os sonhos, por exemplo, quando a gente traz esse símbolo da janela para um sonho que está falando sobre a atualidade, a vida atual do sonhador, é um bloqueio. Mas aqui nesse sonho, especificamente, da forma como essa janela está sendo colocada aqui, ela fala sobre um acesso. É o contrário, tá? É um acesso. Então, há um acesso a um traço íntimo da sonhadora, novamente, esses quartos, né? Em que possuem esses indígenas, né? Esses indígenas, eles parecem estar dormindo, refugiados, como eu falei, parecem estarem dormindo. E aí ela fala que era a hora do almoço, né? Nesse momento, esse ponto do sonho, ela falava que era a hora do almoço, falava sobre a questão de comida e tal, mas os indígenas
não pareciam estar acordados. Então, esses indígenas pareciam estar dormindo nesse local, em repouso nesse local. A gente não sabe bem por que esse sonho ele traz exatamente essa cena de que no momento do almoço, em que todos deveriam estar acordados, eles não estão acordados. Tá? Então, essa janela aqui, como eu falei, ela parece dar a entender que é um acesso, né, a essa memória, mas mas esse acesso não está completo. Por que não está completo? Porque talvez o motivo pelo qual esses indígenas se encontravam em descanso, em repouso, é uma outra memória, que ela não foi possível fazer o acesso. Tá? Então, o sonho para bem aqui na descida do passado. Ok? Do passado que a gente fala aqui é o passado literal. Ele para bem aqui. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? A gente chega nesse ponto aqui, aí a gente vai para a família, que recebe esses indígenas e recebe as pessoas. Então, é uma pousada que dava uma imersão indígena, ok? Então, voltamos de novo a uma ideia de pousada, de casa, de traços de personalidade, ok? Da sonhadora. E aqui ele oferece a água e comida. Então, ele fala aqui que, olha, isso aqui, essa imersão cultural, para você, ela é essencial, ela faz parte do seu traço de personalidade do seu passado, tá? Mas que influencia no seu presente. É como se fosse isso, tá? E aí a sonhadora reporta que sente medo dos indígenas, né? E que a pessoa da família fala que não precisa ter medo, que eles falam até a língua deles, né? Português, e mostra os vídeos culturais dele através de uma TV. Então, o que esse sonho fala? Olha, existe essa memória do passado que influencia significativamente o seu traço de personalidade do sonhador, tá? E que ele precisa estabelecer uma conexão com isso aqui. Ele precisa estabelecer uma conexão com esse traço, uma comunicação com esse passado sonhador, para entender melhor aspectos de si mesmo no presente, tá? Aspectos melhores aqui no presente. Então, esse português, essa TV, esse clipe apresenta a comunicação desse passado que a gente viu da Casa de Gênio com o presente do sonhador, tá? E aí, depois, ela vai para a figura da matriarca. Essa figura da matriarca, ela se conecta com a organizadora do evento, lembra? A organizadora fala que uma mulher organiza tudo, né? Organizava a excursão. Lá no começo do sonho, falava que uma mulher organizava tudo. E aqui a gente tem uma matriarca remetendo a esse feminino. Lembra que no sonho falava que havia uma descompensação entre o masculino e o feminino sonhador? Então, a gente tem um feminino necessário lá, em falta, e em falta porque eu falo assim, a mulher organizava tudo, mas ela não estava presente. Aqui a matriarca está bem presente no final. Então, aqui é também um estado de equilíbrio alcançado. Tá? Então, a partir do momento que a sonhadora se permitir acessar esse conteúdo do passado, né? Esse conteúdo do passado, ligado aos traços de personalidade dela, ela também vai entrar em contato com o seu feminino mais profundo. Se a gente perguntar que feminino é esse? O da caridade. Todo esse sonho, ele fala da troca cultural, mas aqui, especificamente, nessa parte do passado, ele fala sobre uma caridade. Olha, estou fazendo uma caridade, eu estou fazendo um bem maior aqui, certo? Então, a sonhadora, ela coloca aqui uma caridade, certo? É falado isso aqui. Então, talvez seja o aspecto feminino que o sonho quer que essa sonhadora trabalhe, ou acesse, ou trabalhe,
ou, por exemplo, a sonhadora já possui, mas que precisa se aprofundar mais sobre esse aspecto da caridade feminina. Tá? Aí essa matriarca, ela fala sobre a cidade de Recife, ela fala sobre... E aí essa matriarca responde que não visitou Recife, que não viu o mar, né? A sonhadora fala que o mar cura. O que ela está falando aqui? Que com o trabalho dentro desse aspecto de traços de personalidade, ligado ao o trabalho com esse traço de personalidade feminina da caridade, vai trazer um processo de cura para a própria sonhadora. Tá? E aí a gente remonta de novo ao número 3, que essa matriarca só visitou 3 cidades próximas, né, em busca de consulta médica. O que a gente está falando aqui, especificamente nesse sonho, nessa parte? A iniciação interna dessa sonhadora a todo esse processo aqui. O sonho, ele abre, né, um acesso a essa sonhadora. Lembra da mata? Novo, tudo é novo. Mas ele abre esse acesso à sonhadora pela primeira vez, de forma inédita, né, para iniciar todo um processo de reparo, vamos dizer assim, né, de melhoria desse feminino, tá? Do aspecto feminino da sonhadora. E aí a sonhadora fala, né, que da diferente, aliás, a matriarca ela fala, a sonhadora fala que o mar cura, que é um aspecto emocional. A matriarca fala que no rio sempre a mesma coisa. Então, o que essa matriarca, o que ela está falando aqui indiretamente? Ela está falando que no mar você tem um acesso muito mais vasto, muito mais amplo desse aspecto de traço de personalidade. Enquanto no rio eu tenho um acesso reduzido e restrito desse aspecto. Ou seja, esse aspecto dessa personalidade que o sonho está tratando, a gente não sabe com precisão que ele é, mas a gente tem algumas características dele. Primeiro, ele é positivo. Como é que eu sei que é positivo? Porque eu falei do carro branco lá no início. Ele é uma coisa, né? Ele é feminino. Por quê? Porque eu falo de a gente fala da matriarca, a gente fala da organizadora de eventos. Ele refere a um traço de personalidade da sonhadora, né? Por causa dos quartos, né? Bem íntimo, profundo da sonhadora. Fala de um processo de caridade, de doação, né? De fazer bem ao próximo, né? Ligada a esse passado do casarão, né? Só que esse traço, ele não está sendo utilizado na maior da sua vastidão. Ou seja, o rio representa o atrofiamento dele, enquanto que o mar é o alargamento, a expansão dele. Então, como esse traço deveria ser utilizado, ele deveria ser utilizado na mais ampla vastidão. Tá? E aí ela fala que o acesso ao mar é de 20 minutos. O que é isso aqui, né? Isso aqui é o quê? A gente tem o número 2, que ele representa o acesso profundo ao inconsciente. Então, a sonhadora vai ter que acessar esse passado aqui dela, né, de forma muito profunda, do inconsciente dela. E o 0 representa um processo de destruição, né? De destruição, ou seja, algumas coisas ela vai precisar deixar o passado não passar, tá? Provavelmente tem a ver com aquele aspecto infantil que a gente viu de alguns traços aqui infantis, né, dos brinquedos que ele reportava. Então, alguns aspectos desses traços de personalidade, ela é ligada a alguma coisa infantil também, essa parte aí tem que ser destruída. E também esse 0, ele representa um recomeço, né? No sentido assim, eu vou ver esse traço de uma forma totalmente diferente, até então eu via, tá? Simbolizando isso, tá bom? E aí, no final, a sonhadora tenta mostrar a cultura dela, da cultura de carnaval, da cultura do frevo, né? Para essa matriarca. O que é isso daqui? Isso aqui
remete à adolescência, remete a esse traço infantil. Então, é o estado hoje como a Fernanda se encontra. Então, esse traço, no estado que ele se encontra agora, ele ainda está muito infantilizado. Então, ele remete de novo, ele começa falando desse estado infantil e volta no final do sonho, no final, falando desse estado infantil, certo? Falando desse estado infantil desse traço que está lá parado, ok? Deixa eu ver se ainda faltou mais alguma coisa. A mochila, ela representa aquilo que nós carregamos de bagagem, de crenças, de valores, aquilo que eu acredito que eu carrego, mas decorrente das minhas experiências pessoais. Então, a gente vai ver que na mochila eu transporto brinquedos, que é uma coisa infantil, porque eu ainda carrego como algo sendo muito valorizado, ainda algo muito fruto das minhas experiências pessoais, né? Assim como a água e a comida. Que aí a água e a comida, eu estou carregando coisas essenciais, tá? Coisas essenciais. E essa mochila, isso que eu carrego, refere-se a esse traço de personalidade, tá? A gente não tem como identificar dentro do próprio sonho que traço de personalidade é esse, mas quando, num processo terapêutico, por exemplo, a sonhadora pode buscar isso na terapia com um psicólogo, com um terapeuta holístico, enfim, com um constelador, enfim. Ela vai buscar com quem ela achar de investigar esse passado, trazer isso à tona, entendendo esses aspectos, tá? Aí ela traz ela encontra o que é esse traço. Esse traço aqui, a gente tem umas características dele, mas ele não é tão fácil também de ser encontrado. Eu falo assim porque esse traço é muito profundo.